Amado povo de Deus, a palavra que a igreja proclama se torna para nós luz, que ilumina a nossa vida, os nossos passos e também a nossa consciência. Por isso sempre é necessário esse momento de catequese a partir da palavra que a gente escuta. A religião, ela sempre esteve presente na humanidade. A palavra religião, vindo da sua origem latina, ela significa religar, reconectar a pessoa, o ser humano, cada um de nós, a algo que está acima de nós. Então, a religião é um caminho que nos liga novamente para Deus, a Deus. Religião também significa reler a nossa vida a partir de verdades de uma fé professada. Então, desde que a humanidade existe, sempre houve a necessidade da religião. E elas são muitas, né? Ao longo de toda a história. Nós professamos a fé na religião que nós temos, a religião cristã, o cristianismo, né? A grande religião da qual nós fazemos parte. E a religião cristã, ela vem da religião judaica. Jesus é um judeu. Ele vive dentro de uma religiosidade. O seu povo, dentro da história do seu povo, de Jesus, tem um caminho que conduz esse povo para Deus. E nós acreditamos que na religião judaica, Deus se manifestou e prometeu vir ao encontro do seu povo. E esse povo que foi ouvindo Deus, desde Abraão, passando pelos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Juízes, Josué, passando pelos profetas, homens de Deus, homens que anunciaram o caminho, denunciaram as injustiças, corrigiram o povo quando esse se desviou, abençoaram o povo para que seguissem fiéis. Veja, a religião judaica, da qual Jesus faz parte, onde ele nasceu, é aquela na qual Deus foi se revelando. Até o ponto de Jesus, a palavra, se tornar um de nós. E a partir de Cristo, surge então o cristianismo, a nossa religião. Então nós temos uma herança, um pé, né? Lá nos judeus, porque a nossa fé nasce com Abraão, mas ela em Cristo encontra a sua plenitude. Os judeus, eles ainda estão esperando o Messias, o Salvador, aquele que no Antigo Testamento, na lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, da Bíblia, os judeus chamam todos esse conjunto de a lei. Os profetas que anunciaram, né, virá o servo sofredor, virá o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Os judeus ainda estão esperando. Nós reconhecemos, é Ele. Não precisamos mais esperar. O Senhor já está no meio de nós. Então, a religião, ela toca a nossa vida e nos faz caminhar para Deus. E Deus tem as suas leis. Não se chega a Deus de qualquer jeito. Não se chega a Deus por qualquer caminho. Deus apresenta o seu caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
eu sou a vida. Então, nós somos muito felizes, a gente deve agradecer todo dia a Deus por sermos cristãos, por já termos essa verdade revelada, por já termos o Senhor Jesus como nosso Salvador e por podermos professar a nossa fé nessa religião bonita, com as verdades divinas que nos tocam a vida. Só que também a religião pode se tornar vazia, fria. A fé pode se tornar apenas uma coisa assim, aparente, né? Uma repetição de orações, um monte de costumes e não mais tocar a vida. Há quem possa passar a vida inteira dentro da igreja e nunca se converter. Viver sempre do mesmo jeitinho, cultivando sempre os mesmos pecados, sabe? Não dando um passo no crescimento, não dando um passo na espiritualidade. É possível? É. Se acostuma. Vive assim, né? Virou um costume apenas, ir na igreja, rezar. Jesus hoje, dentro do Sermão da Montanha, ele está dizendo para os judeus, olha, a religião virou apenas um amontoado de regras, de normas. Está errado. Não é só isso. A religião tem que gerar vida. Tem que mover dentro de nós o coração, o espírito, para que a gente possa experimentar e saborear Deus. E como que é bonito quando a gente tem a oportunidade de mergulhar um pouco mais na fé, de conhecer um pouco mais como que Deus atua em nós. E Jesus vem dizer, eu não vim abolir nada, a lei, os profetas, tudo isso está certo, só que eu vim dar o pleno cumprimento. Eu vim viver isso de forma total, plena e ensinar também qual que é o verdadeiro caminho. Então, a partir de Cristo, tem algo que se torna novo. Jesus, segunda-feira, anunciava as bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Ontem, no Sermão da Montanha, Jesus dava para nós duas identidades. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Hoje, no trecho que a gente escutou, Jesus diz, vocês agora devem praticar aquilo que vocês acreditam. Porque se não praticar, não serve. Religião, portanto, depois dessa breve aula, né? Religião é uma prática. Exercícios, atitudes, modos de viver, formas de rezar, verdades nas quais nós acreditamos, prática de todo esse conjunto que nos leva para Deus. Quando a gente vai mergulhando por meio da catequese, por meio da participação dos sacramentos, por meio do entendimento e de uma compreensão melhor da palavra, por meio da vida pessoal de oração, quando nós vamos mergulhando mais no bonito mistério de Deus, a gente vai percebendo, realmente, eu preciso disso para viver. Mas esta religião, esta fé, tem que tocar a vida. O verbo que Jesus utiliza é praticar. Quem praticar, depois ensina, primeiro pratica. Quem praticar as leis, o ensinamento, a palavra, esse é grande diante de Deus. Esse realmente cresce no amor, na compreensão, mergulha em Deus. Avança para águas mais profundas, diz Jesus. Vai em busca, bebe mais desta fonte. Jesus vai dizer quando que dizem a ele, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele vai dizer, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que escuta a palavra, os ensinamentos e põe em prática. São Tiago, na sua carta, vai dizer, não sede apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Praticar é uma atitude,
Então hoje Jesus nos convida à prática, nos reconvida, nos recoloca na prática da lei. Para seguir Jesus, para chegar a Deus, tem um caminho, e é um caminho de obediência. Porque a igreja tem muita lei, porque a igreja tem muita coisa, porque devia ser diferente, porque... Não, a igreja, ela vai pelo caminho do Senhor. E a igreja diz para nós, que somos seus filhos, a igreja diz para os seus fiéis, obedeça e você vai encontrar o caminho certo. Larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição. Estreito é o caminho da fé, estreito é o caminho da salvação, porque não entra qualquer coisa. A gente não pode se contaminar. Nós devemos buscar a prática dos ensinamentos de Jesus e depois, com o testemunho, passá-los adiante. O Papa Paulo VI dizia, hoje a sociedade dá muito mais crédito e ouvido aos testemunhos do que aos mestres. E se escuta os mestres, é porque os mestres dão testemunhos. São Gregório dizia, cessem os discursos e falem as obras. Então que a nossa vida seja uma bonita obra de prática das coisas, dos ensinamentos de Deus. Dá para viver tudo num dia só? Não. Dá para decorar tudo, para saber tudo? Não. Mas Jesus, Ele é muito pedagógico e Ele nos dá o que a gente precisa. Daqui a pouco, no Sermão da Montanha, Ele vai dizer, vocês ouviram dos antigos, eu, porém, vos digo. A gente vai acompanhando a liturgia e vamos ouvir isso. Ouviram dos antigos, eu, porém, vos digo. Então a gente tem que ouvir o que Ele nos diz. E se um dia você duvidar, não saber o que eu devo fazer, etc., volte ao mandamento do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Uma dimensão vertical, a religião que nos une a algo acima de nós, mas a religião também que nos une entre nós. Amar a Deus, amar ao próximo. Santa Teresinha se perguntava lá no Carmelo, como vou saber se estou te amando, Senhor? E no coração, ela ouvia a resposta de Deus, ame o teu próximo, e então tu estarás me amando. Que esta lei do amor seja para nós uma prática constante, uma busca constante de conversão e de santificação. No instante de silêncio, para acolher a palavra no coração e rezar também, cada um no seu coração, no seu silêncio, conversando e dialogando com Deus.